eu descobri que a necessidade, quem tem necessidade não pode se dar ao luxo sequer de pensar em desistir ou de não tentar. Então você não tem muita opção, a não ser no mínimo tentar mudar aquela realidade ali a seu favor. Não vai adiantar, você fala, cara, identifica o principal dom de vocês e depois passa o restante dos dias na terra lapidando isso. Nós queremos ficar bem com todo mundo e não tem uma fórmula certinha, 2 mais 2 são 4 pra você alcançar o extraordinário não. Mas tem uma exata pra você quebrar a cara, ficar bem com todo mundo. Essa aí é a fórmula mágica pra você quebrar a cara, essa é fato. Eu costumo dizer que eu sou um mensageiro, um cara que de tanto não desistir acabou alcançando algum tipo de resultado que a galera considera extraordinário. Eu sempre lembro a galera que eu não sou um cara extraordinário, eu sou um cara comum de resultado extraordinário. Quando a galera pega essa visão de que você é um cara comum de resultado extraordinário, a galera fala, cara, esse cara é igual a eu mesmo, eu sou igual a Maria, ao João, ao Pedro, ao Leandro, ao Bria, qualquer outra pessoa. Primeiro é importante dizer pra galera que não se sacode uma árvore e cai um cara pronto lá de cima. Infelizmente, muita gente pensa que é assim. Isso no mundo do empreendedorismo, no mundo dos mega empresários, no mundo da música, nós temos o hábito de acreditar que vai sacudir e vai cair um cara pronto. Com o Rick não foi diferente. Aquele vídeo que explodiu o mundo afora é resultado do que eu fiz antes dele, né? E esse antes dele foi bem pesado. Começou lá em Pitangui, interior de Minas Gerais, eu sou mineiro, e no caos da miséria, caos mesmo. Quando eu falo caos, falo com muito orgulho. Eu costumo brincar que existe a classe A, B, C, D, E e depois o lugar que eu nasci. É bem caos da miséria, não tinha muito emprego, muitas possibilidades de girar sua própria engrenagem, ganhar seu próprio dinheiro em Pitangui, então meu pai teve que começar a migrar de cidade em cidade para buscar algum tipo de serviço para fazer. Meu pai também é um cara que estudou o básico do básico, porque teve que abandonar também para ajudar em casa, assim como aconteceu comigo, e começou a migrar de cidade em cidade para trabalhar fazendo carvão, lá em Minas Gerais mesmo. E aí uma dessas viagens, eu já com meus 7 anos de idade, a minha mãe sofre derrame cerebral em uma carvoeira, sem acesso nem sequer à energia elétrica. Meu pai, no desespero lá do marido, vendo a esposa se perder ali, com 5 filhos dentro de casa, o mais velho tinha 11 anos de idade. O meu pai pega a minha mãe, arruma alguém, coloca a minha mãe dentro de uma boleia de um caminhão e leva para Campina Verde, em uma das cidades de Minas. Chega em Campina Verde, os médicos olham para minha mãe e falam, não tem como nem tocar. Dificilmente ela vai sobreviver, mas pode levar para Uberlândia, que já era uma cidade que tinha um hospital das clínicas, já que tinha um pouco mais de estrutura para receber um quadro daquele. Só que isso foram horas de viagem. Da Carvoeira a Campina Verde, algumas horas. De Campina Verde a Uberlândia, algumas horas. Aí quando chega em Uberlândia, o médico olha pra minha mãe, chama meu pai e fala, olha, pode chamar os filhos pra ver a mãe pela última vez, porque humanamente falando, a medicina não consegue contribuir com muita coisa aqui. É mesmo esperar o coração parar de bater, porque o sangue derramou muito na cabeça por muitas horas, então não dá pra fazer muita coisa. E ali começa a história de sucesso de Rick Chester, porque meu pai, apesar de ser um pedreiro, um cara que estudou pouquíssimo, ele teve uma percepção de chamar, não permitiu que os filhos entrassem para ver a mãe, mas ele saiu para conversar com os filhos. Aí meu pai vira para esses filhos e fala, olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de empresa. E aí eu falei, como assim, pai, reunião de empresa? Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Ele falou, apesar de estarmos no caos da miséria, o comportamento aqui precisa ser empresarial. Então se por um lado nós não temos muita coisa, por outro lado nós temos uns aos outros. E ter uns aos outros é muito mais importante do que ter muita coisa. Principalmente quando se refere a dividir a dor e multiplicar a felicidade, que uma dor dividida, ela é só uma parte da dor para cada um. A felicidade, quando ela se encontra no abraço, ela é 2 vezes mais felicidade para cada um. E aí meu pai falou, quem tá falando é o líder de vocês, meu pai falando, a outra líder tá na cama, segundo a medicina, ela não passa, e vocês são os liderados dessa empresa. E o líder tá comunicando aos liderados que eu vou precisar contar com vocês caso a outra líder não consiga passar. Eu posso contar com vocês? Era muito forte, como meu pai tava falando, no leito de perder uma esposa. Todos os irmãos falaram, pode. Isso mostra que o líder pode sentir dor sim. Aí meu pai sentiu que estava com a equipe nas mãos, entrou e falou com o médico, olha, se a única opção que tem é fazer cirurgia, para tentar, vamos tentar. Aí ele falou, você vai trazer os filhos? Ele falou, não, já conversei com ele. Aí o médico entrou para fazer cirurgia, isso era 1985, nós estamos em 2021 para 2022 já, então tem 36 anos aquela cirurgia. Tem 36 anos que aquela doninha que tá lá em casa até hoje não passaria daquela cirurgia. Só que naquele dia, apesar de eu não ter perdido a mãe, eu penso que naquele dia Deus nos escolheu, tocou na saúde da minha mãe de uma maneira muito cruel, mas tocou na saúde da minha mãe para nos mostrar que nós tínhamos muito mais do que imaginávamos. Ter uns aos outros era muito forte naquele momento. E a vida seguiu. Só que a minha mãe ficou com várias sequelas, ficou quase 2 anos tratando da cabeça, assim, diretamente tratando com o derrame, fazendo lavagem, curativo, acamada mesmo. Aí já não dava mais para fazer muita coisa, ou seja, uma das líderes de fato não tinha como muito girar a engrenagem da casa. Voltamos para Pitangui, porque não dava também para uma recém-operada estar dentro de uma carvoeira fazendo carvão, não tinha como.
como, aí era só meu pai, que os filhos não conseguiam ajudar muito nessa época, e só que Pitangui não tinha emprego, aquilo que eu te falei. Aí meu pai falou, cara, eu vou ter que voltar pro campo para colocar comida na mesa. E aí ele chamou a equipe novamente e falou, nós precisamos fazer a nossa segunda reunião de equipe. Aí eu pensei, pô, esse negócio de equipe é interessante, segunda vez que meu pai fala disso. E aí meu pai fala o seguinte, Pitangui não tem emprego, eu vou ter que ir para a estrada, só que o derrame cerebral da sua mãe me permitiu imaginar que a qualquer momento pode faltar o líder. Então a minha missão não é mais apenas colocar comida na mesa, a minha missão é formar sucessores, porque pode acontecer de eu tentar agora numa viagem dessa e não conseguir voltar. E como a mãe de vocês está acamada, a minha preocupação agora é, se o líder faltar e a líder faltar, qual dos liderados está preparado para assumir a empresa? Então a minha missão passa a ser, para além de cuidar de vocês, alimentando, etc, eu preciso cuidar na ideia de formar líder. Estou indo viajar para trazer comida para casa. Caso eu não volte, guarde essas 5 coisas que eu vou falar com vocês. A primeira, identifique o principal dom de vocês e depois passe o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda, o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária, e essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira, não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela, a vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. A quarta coisa, joga em equipe. Sempre, joga em equipe. Estuda em venda, tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa, caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela não suportar, o mais preparado de vocês, assumam a equipe. E aí um dia eu fui pra escola pública, né? E eu era o ralé da escola que eu estudava. Aí chego lá na escola, os garotos começam a falar que carne era gostoso. E eu não tinha comido carne até 7 anos de idade. Eu, de fato, nasci no caos do caos da miséria. A gente comia o básico do básico só pra forrar estômago mesmo, pra não ficar com fome. Aí eu entro na rodinha dos amigos de escola e falo, o que é carne? Aí eles riram de mim. Foi a primeira vez que riram de mim na minha vida. Aquilo foi muito marcante pra mim, né? Aí eu guardei aquilo, fui pra casa e cheguei lá, minha líder deitada, minha mãe, que eu chamo minha líder, cabeça toda enfaixada. Eu falei, mãe, o que é carne? Ela também deu uma risada. Eu falei, mãe, não é possível, que até minha mãe vai rir de mim. Falei, por que a senhora tá rindo? Ela falou, meu filho, esquece isso. Eu falei, não, mãe, não vou esquecer não, os meninos riram de mim lá na escola, eu não vou esquecer. Ela falou, deixa eu te contar, carne é isso, isso e isso, e foi me contar, carne de se comer, né, para além da nossa, é claro. Mas não é pra gente não, meu filho, isso aí é pra outra classe, esquece isso. Eu falei, não, mas não vou esquecer. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer pra comer carne todo dia? Ela vira pra mim e falou, bom, pra comer carne todo dia você tem que ter dinheiro. Pra ter dinheiro você tem que trabalhar, só que você tem 7 anos de idade, ninguém vai te empregar. Eu falei, peraí, mãe, então a senhora tá me falando que se eu quiser, se eu começar a trabalhar e eu chegar no dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro, inclusive comprar carne. Ela falou, filho, mas não é tão simples assim não. Eu falei, não, mãe, tá tranquilo, eu vou trabalhar. Eu nem sabia que aquilo poderia ser propósito, que aquilo poderia ser um projeto, não sabia. Eu só sabia que eu queria comer carne. Viro pros meus irmãos e falou, aqui ó, nós temos que formar uma equipe. E eu só tinha um irmão que trabalhava, que é o mais velho. E meu pai nos ensinou aquela ideia que eu falei no início, de que se por um lado não tínhamos muita coisa, por outro lado nós tínhamos uns aos outros. Então, por mais surto que fosse a ideia de eu falar que nós precisamos formar uma equipe, eles já tinham escutado a palavra equipe do meu pai, do nosso líder, então já não era novidade para eles aquela palavra e também não era um surto eu estar falando aquilo sendo filho de quem nós éramos. Nós somos, na verdade. Falei, Ringo, você é o único que trabalha. Você compra semente, você vai ser meu financeiro. Uma criança falando com o irmão que ia ser financeiro. Você, Cláudio, vai plantar. Você, Dila, vai cultivar. Você, Romenigo, vai colher e eu vou ser o cara que vende. Aí plantamos uma horta. Aí no outro dia amanheceu, eu fui lá, cadê o alface? Falei, não entendendo. O cara falou que era só plantar. Aí voltei no outro dia, cadê o alface? Voltei no outro, cadê uma semana depois, cadê o alface? Essa parte meu pai não me contou, nem o cara da verdura me contou. Não nasce alface da noite pro dia. Existe um negócio chamado percurso natural das coisas acontecer. E aí você tem que ser paciente com o processo. Eu comecei a regrar todo dia e esperar. E ali eu não sabia, mas eu começava a desenvolver o controle emocional, de esperar o tempo necessário para que as coisas naturalmente acontecessem, desde que eu não tivesse abandonado o que eu tinha plantado e não tivesse deixado de cultivar aquilo que eu tinha plantado, para que eu pudesse colher quando aquilo crescesse de maneira saudável. Logo depois que o alface cresceu e eu comecei a vender, eu vendi tudo no primeiro dia. E no primeiro dia que eu vendi tudo, eu parei numa casa de carne. Eu não tinha essa noção que tudo era venda. Parei numa casa de carne, pedi o cara carne, ele me deu carne, eu paguei, fui pra casa, falei com a minha mãe que eu tinha comprado carne, ela falou, cara, você conseguiu alcançar o objetivo. Aí eu fui pra escola no outro dia, felizão, falei, agora eu quero contar pra quem falou quem riu de mim. E aí a minha professora, coincidência ou não, no outro dia ela falou, Joãozinho, não lembro o nome das crianças, Joãozinho, você quer ser o quê quando crescer? Eu quero ser dentista, professora. Paulo, e você? Eu quero ser advogado. E a galera me chamava de Tuca. Tuca, e você? Eu falei, eu quero ser vendedor. A professora riu. Falou, Tuca,
vendedor é um cara que deu errado em tudo e que o que sobrou pra ele foi trabalhar com venda. Justamente isso que você acabou de falar, coincidência ou não. O desdém do vendedor, né? Não, assim, a professora. A própria professora. Falou, não, Tuca, vendedor não. Vendedor não é profissão. Vendedor é um cara que deu errado e que aí foi trabalhar com venda. Vendedor é um frustrado que foi trabalhar com venda. Aí eu falei com ela, também nem sabia do que eu tava falando, mas eu falei, professora, vendedor é o cara que come carne. Se ele é um frustrado, eu não sei, mas eu quero comer minha carne. Mal sabia eu que eu estava me apaixonando pela profissão das profissões. Tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. Tudo é venda. E eu comecei a me apaixonar pela venda porque foi a venda que me possibilitou comer carne. Mas ali eu ainda não estava tão apaixonado. Eu comecei a apaixonar mesmo, foi a partir do momento que eu comecei a vender todo dia, minha horta acabou. Cheguei lá e falei, pô, cadê meu alface? Não entendi, acabou o alface. E quando acabou o alface, eu percebi que eu não poderia deixar meus clientes na mão. Comecei a comprar alface do cara que eu perguntei no primeiro dia, para que eu pudesse atender meus clientes. Só que enquanto eu estava atendendo meus clientes, eu vi um cara engraxando sapato, eu vi um outro menino vendendo sacolé, eu comecei a vender sacolé, eu vi um outro vendendo coxa, eu vi um outro cara vendendo panela, eu falei, cara, tudo é venda. Aí eu desenvolvi a seguinte mentalidade: eu, filho da dificuldade, a dificuldade me apresenta como única alternativa a superação, e a superação me apresenta a venda salva minha vida. Só que para você sair da dificuldade, você tem que entender que você precisa superar a dificuldade. O primeiro passo é você entender, estou passando por um momento delicado e preciso superá-lo. A partir do momento que essa ficha cai para você, a vida automaticamente lhe apresenta a superação. E quando a vida lhe apresenta a superação te apresenta várias outras coisas. No meu caso, a superação me apresentou a venda e a venda salvou a minha vida. A venda salvou a minha vida. Dali pra lá, eu falei, cara, é o que eu quero fazer na vida. Aí comecei a vender. Na verdade... Não existe a sorte, né? Não existe. Ela pode até ser uma pequena parte do processo, porque nós precisamos acreditar que você precisa ter um pouquinho de sorte. Sim. Mas na verdade, se você não fizer a sua parte, não vai acontecer. Eu vendi na infância em Pitangui. Como eu comecei a vender muito, a cidade ficou pequena pra mim, é claro. Eu fui pra Belo Horizonte, que era a capital de Minas, que é a capital de Minas. Começo a vender. Aí vem várias crises em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu tive que passar por uma coisa complexa, que foi abandonar a escola. Ou eu vendia ou eu estudava. E como vender era o que me possibilitava comer carne, eu optei por abandonar a sala de aula. Só que aí vem meu líder e fala, peraí, você lembra que eu te falei que o conhecimento transforma qualquer pessoa comum em uma pessoa extraordinária? Eu falei, lembro, pai. Ele falou, pois é, você tá abandonando logo o conhecimento, você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a procurar formas de buscar conhecimento fora da sala de aula. Um dia eu me encontro com uma loja chamada Sebo, aqui em Brasília também chama Sebo, loja de livro usado. Sim, também. Falei, livro R$1. Eu falei, peraí, livro R$1? Então não é tão impossível assim ler não. Aí vejo um livro na porta lá escrito A Arte da Guerra. Eu olhei, R$1, cara, R$1, não vou perder muita coisa, eu vou comprar esse livro, cara. Quando eu li aquele livro, eu falei, não tô acreditando que tem tudo isso em um livro. Aí comecei a me apaixonar pelo conhecimento, por buscar conhecimento. E nessa época eu vendia na rua, os caras que vendiam comigo falavam, cara, você pirou, irmão. Leitura, você tá doido, cara, você vende caqui, você vende bijuteria no centro do Barreiro, que é uma região de Belo Horizonte. Você tá achando mesmo que leitura vai fazer diferença? Vai vender, irmão. E eu falava, cara, esses caras estão sortando, né? Eu preciso melhorar a mim mesmo o tempo todo. E na venda eu melhorei oratória, eu melhorei dicção, eu melhorei pronúncia, eu melhorei posicionamento, eu melhorei olhar. Eu fui melhorando essas coisas porque eu fui buscando conhecimento, porque eu lia e praticava, porque não é só ler também, né? Você tem que praticar, igual tocar. Só que aí veio a crise de 2014 a mais ou menos 2016, 2017, e eu também entrei dentro daquela crise, porque eu nunca tive muitos recursos. E aí falei, quer saber, cara? Mochila nas costas, ou eu vou pro Rio, ou eu vou pra São Paulo. Partiu o Rio de Janeiro. Até o dia 28 de março de 2018, quando eu tô lá vendendo, tranquilão, e um senhor me pede uma água, eu chego pra atender o senhor, ele tá acompanhado de um outro rapaz. Aí eu tô atendendo o senhor e o rapaz tá conversando com a terceira pessoa e falando que o Brasil tá em crise, eu tô indo embora, isso aqui já deu, esse lugar atolado, isso aqui é o fim, misericórdia nisso aqui, essa ideia do brasileiro que esse lugar aqui é improdutivo. Eu tô vendendo água pro cara e tô escutando o cara falar, gatilho da observação. Aí quando eu termino o atendimento, eu viro e falei, meu parceiro, desculpa tá te incomodando, mas o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando não. Pra que eu fui falar isso pra esse cara? Esse cara se levanta, olha pra mim, eu com a caixa de isopor na mão, eu já não sou muito bonito, né? Mas na época eu era, vendedor de praia, pouquíssimos recursos, não tinha dinheiro pra se tratar, infeliz, é a realidade da maioria. E pra quem já é desprovido de beleza, complicou ainda mais, né? O cara vira pra mim e falou, olha pra você, irmão. Isso é o retrato da crise, cara. Como assim o Brasil não tá em crise? Você tá no do subemprego e vem me falar que o Brasil não tá em crise? E ele falando, eu rodei o mundo todo. Eu tô indo embora desse Brasil por causa de ignorantes como você. Porque aqui no Brasil até um reles vendedor de areia pensa que pode falar de crise. Eu tô só ouvindo ele falar. Quando ele terminou de falar, eu agradeci o senhor que tava do lado dele. Eu falei, meu parceiro, obrigado. Se precisar de outra água, eu tô aqui. Com relação ao senhor, respeito a sua posição, que me cabe respeitar. Opinião não se discute. Se precisar de uma água, eu tô aqui também.
Eu rejeitei ofender quem me ofendeu. Se você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofensivo. Se você está ofendendo. Se você responde agressão com agressão, você está agredindo. Ele vira pro cara que eu comprei a água e fala: esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi aquilo. Só que o meu controle emocional, eu aprendi lá na ideia de que o alface nascia de um dia pro outro e eu precisava ter controle emocional para esperar o alface. Então o controle emocional é algo muito importante. Aí eu falei: cara, eu não vou nem olhar para trás. Falei: cara, quer saber? Eu leio desde 1997. Esse cara não sabe pra que ele falou isso. Eu como carne desde 7 anos de idade e a galera falou comigo que não era possível, eu tô comendo a minha carne. Eu sei que eu ainda não cheguei na picanha, mas eu como. Eu vou falar de crise, tá aí. Aí eu fui pra casa, Magé, longe pra caramba, e fui pensando, o que eu vou falar, né? Porque eu não sou desse mundo virtual. E internet é um negócio muito complicado, não é meu mundo. Posso errar aqui não. Chego em casa, peguei meu celular, encostei na televisão, apertei o botão do play e gravei. Falei o que é o vídeo da água, porque pra mim era fácil falar aquilo. Era o seu cotidiano ali. Meu cotidiano, eu vendo desde 7 anos de idade, molezinha pra mim falar aquilo. Só que eu falei aquilo com início, meio e fim, em um tempo muito curto e com raciocínio lógico e real. E não falei de nada que eu não tinha praticado. E aí postei aquilo no meu Instagram. Tinha 800 pessoas no meu Instagram quando eu postei aquele vídeo e postei e fui dormir. Na minha mente, falei: cara, não sei, eu acho que isso vai chegar nesse cara. Ele vai ver esse vídeo. Mas eu não era um cara que tava tentando viralizar alguma coisa. Eu não era desse mundo. Até naquela data ali, se eu tivesse escutado essa palavra viralizar, foi por acaso, porque eu não me lembro de ter escutado essa palavra. Não era meu mundo. Do que se tratava. Não sabia, não era do meu mundo. Só que quando amanheceu o dia, tinha 8.000 pessoas na minha página. Penso que é quase que praxe, ao menos na realidade que nós nascemos, pelo menos nessa realidade, que as outras, como eu não fui criado, eu não posso falar por elas, mas é quase praxe, é quase que faz parte da cartilha a ideia: isso não é pra gente, 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 isso não é pra gente e isso não é pra gente. Então, fora isso aqui, é estudar, é nascer, estudar, ter um diploma, tentar ter um casamento, entrar numa grande empresa, aposentar, morrer. Se você conseguir fazer isso, é mega bem sucedido. Essa é a cartilha que contaram pra gente. Agora, música, esquece, cara. A gente é favela, não dá pra gente. Futebol não, né? 1 milhão, aquela ideia. Ah, eu quero ter um carro. Não, que caça, piroço, não é pra gente. Casa Pro não é pra gente. Nós fomos criados assim. Leitura, né? Não, leitura, conhecimento, não. Que isso não dá, coloca comida na mesa, não. Então foi contado umas coisas que não é pra gente, que eu penso que eu desmistifiquei pela necessidade. Não dá pra... Eu não consigo acreditar na ideia de garoto prodígio. Ah, o Rick é fora da curva. Não, cara. Eu tive necessidade de estourar as bolhas e seguir. Eu tinha muita preocupação em ser a chacota. Eu não aceitei o riso irônico dos meninos o dia que eu perguntei o que era carne. E também não aceitei a resposta da professora que me disse que o vendedor era um cara frustrado. Eu sempre tive em mim a ideia de não aceitar algumas coisas e tentar provar através da minha caminhada que aquelas pessoas estavam erradas. Não para satisfazer aquelas pessoas, mas para provar para mim: peraí, eu decidi isso aqui, isso é pautado por honestidade, por lealdade, eu vou no mínimo tentar. E aí na tora eu descobri que a necessidade, quem tem necessidade não pode se dar ao luxo de sequer de pensar em desistir ou de não tentar. E eu comecei a tentar. E nessa de tentar, eu fui desmistificando. Automaticamente eu fui desmistificando. Não dá pra falar com a garotada de hoje que o Rick projetou: peraí, eu vou nascer em Pitangui, e aí vou plantar uma horta, e aí eu vou mudar pra Belo Horizonte, depois vender um caqui, depois vou pro Rio de Janeiro, vou vender bala no tênis, depois vender bala na praia, depois vou gravar um vídeo. Não, eu seria mentiroso demais se eu te falasse que eu projetei isso. Mas é muito verdade que eu plantei para que isso acontecesse. Exatamente. Então, eu comecei a desenvolver a seguinte coisa desde a infância: antes do Rick eu não consigo mudar, mas a partir do Rick eu tenho a obrigação de no mínimo tentar mudar. Olha, se eu não comi carne até aqui, a partir daqui eu tenho que tentar. Eu calcei que chute, Brito, pra escola descalço. Eu dormia pra baixo, meu irmão dormia pra cima, num colchonete de palha, uma casa de pau a pique, casa de taipa, pra quem não conhece, tem alguém que não conhece. É aquela casa toda de madeira, com barro na parede, com folha de coqueiro pra amenizar chuva, sol, etc. Sou filho do meio, cara, nascido na década de 70 pra 80, negro, no 7º país mais desigual do mundo. Não se comprava roupa pra filho do meio nessa época, não. Se comprava roupa pro irmão mais velho, a roupa passava pra irmã, chegava no filho do meio e ia descendo até o irmão mais novo. Eu assistia a televisão pela cerca e pela janela do único vizinho da comunidade que tinha televisão. Eu morei até 12 anos de idade em casa que não tinha banheiro. Eu buscava lenha pra esquentar água pra não dormir, pra não dormir sem tomar banho, e porque eu pudesse tomar um banho quente, porque não tinha energia elétrica, logo não tinha chuveiro pra esquentar água. Se quisesse tomar um banho quente, tinha que buscar lenha, esquentar água pra que eu pudesse tomar um banho quente. Eu encapava caderno com um saco de pão, minha mochila era um saquinho de arroz de 5 quilos. E meu pai não deixava a gente ganhar as coisas. Ah, sua tia tem mais condição, vai mandar caderno pra falar, não vamos não. Ah, o fulano quer dar uma cesta básica, não, nós vamos aceitar não. Um dia eu falei: pai, mas por que a gente não pode ganhar as coisas? O pai falava assim com a gente: olha, nós vamos usar a necessidade de hoje como estímulo para que nós
levantemos da cama amanhã e lutemos pelo nosso próprio alimento, comendo do suor do nosso rosto. Porque se vocês começarem a ganhar as coisas, vocês vão perder o instinto de guerreiro, o instinto de lutar para fazer acontecer. E se eu permitir que seja arrancar de vocês o instinto de lutar para no mínimo tentar fazer acontecer, amanhã ou depois vocês vão poder falar: meu pai contribuiu com o meu desastre, porque ele me ensinou a ganhar as coisas. Então eu não aprendi a ganhar, eu só tive a opção tentar. A necessidade me fazia tentar, a dor da fome me fazia tentar, a vontade de comer carne me fazia tentar, o sonho de ter uma conga, porque quem calçou quichute sabe que a conga era melhor que o quichute. Então a gente queria ter uma conga, me fazia tentar. Eu queria não ter que vestir roupa usada, então isso me fazia tentar. E eu ia tentando pela necessidade. E cada coisa que eu conseguia era um grau de sucesso que eu já estava. Para um cara que calçava quichute, se você chega na conta, é um grau de sucesso. Para um cara que não come carne, se você come uma primeira carne, pode ser um pé de frango, é um grau de sucesso. Então eu fui alcançando esses graus de sucesso pela necessidade, não por essa percepção. Hoje a galera projeta, o cara fala: eu quero ser famoso, eu quero ser youtuber, eu quero ser um grande músico. Hoje o cara fala isso. Na minha época não tinha como falar, seria quase que um surto o cara nascer na realidade que eu nasci e falar que queria ser famoso. Tá pirando. Tanto que eu não tive sonho, não dava pra sonhar. A minha maior vontade era comer carne, só que eu tinha sempre essa percepção: eu preciso mudar a partir do rico. Eu não comi carne antes, mas a partir eu como. A minha família não foi uma família que constituiu riqueza, mas a partir da minha pessoa eu preciso tentar constituir algum tipo de recurso material. Só que quem leu antes de mim? Eu vi meu pai ler a Bíblia sempre, então eu peguei a visão da leitura a partir do meu pai. Em 97 eu começo a ler em um ambiente onde as pessoas não liam. Quem é criado em favela, porque eu nasci em Pitangui, que não era favela, mas era o bairro mais carente da cidade pequena, que para quem nasce na cidade grande é periferia. No interior não se chama de periferia. Me mudo para Belo Horizonte, pro Barreiro de Cima, o Bom Sucesso, que é periferia. Depois me mudo para Vila Ventosa, que é favela de fato. Depois vou pro Rio de Janeiro, para Piabetá, que é periferia. Depois para Mangueira, que é favela. Então é assim, favela. E quem nasceu na favela que eu nasceu ou foi criado, nos ambientes que eu nasci ou fui criado ou passei, você é criado, Brito, entre o fuzil e o livro, cara. É como se a vida virasse para você o tempo todo e falava: ó, seguinte, irmão, tem para vocês aqui um fuzil exposto e tem um livro escondido aí. Escolhe aí. Eu sempre falava: cara, beleza, o fuzil tá aí, mas eu vou achar o livro. A vida vem, fala: não, cara, você pirou. Que livro, não é pra vocês, não. É a mesma ideia que eu tava trocando. O fuzil aqui, cara, tenta resolver pelo fuzil. Eu falo: não, eu vou achar o livro. Cara, é difícil achar o livro. Eu vou achar o livro. E na minha história é como se a vida falasse: cara, peraí, só pra saber. E se você não achar o livro? Eu falei: se eu não achar o livro, eu vou escrever o livro. Mas vai ter livro aqui a partir da minha pessoa. Vai ter livro aqui nesse lugar a partir da minha pessoa. E eu fui em busca do livro. Então você não tem muita opção, a não ser no mínimo tentar mudar aquela realidade ali a seu favor. Não vai adiantar. Você fala: ah, cara, o Brasil não é justo, a vida não é justa, o Brasil é... Cara, a vida não é justa pro rico e pro Brito, não é justo. Quanto mais rápido você entender isso, melhor pra você. Foi melhor pra mim. Não vamos nem perder tempo nessa discussão. Não vamos nem perder tempo nisso. Pula pro próximo capítulo e vai tentar. Nunca vai ser fácil, nunca foi fácil pro rico, mas eu fui um cara sempre inconformado em tentar descobrir qual era o próximo nível e tentar chegar até ali. Eu falava: cara, eu preciso escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois... Eu sempre fui muito bom nisso. E eu fui tentando fazer as coisas acontecer com essa teoria. Se antes do rico não tinha livro, depois do rico tem livro. Se antes do rico, da família do rico, ninguém tinha milhão, depois do rico tem. Se antes do rico nós não tínhamos casa própria, depois do rico todos têm casa própria. Se antes do rico ninguém aqui tinha estudado numa escola particular, depois do rico tem. Se antes do rico ninguém nessa escola da nossa família lia, depois do rico lê. Eu sempre fui muito bom em entender: eu não consigo mudar antes, mas eu tenho a obrigação de tentar mudar a partir da minha pessoa. Sim. Mas eu nunca fui um cara sonhador. Eu fui um cara que fez o que tinha que ser feito hoje sem pensar em fraquejar, pela necessidade de tentar melhorar alguma coisa para não ter que pegar no fuzil que estava lá exposto. A vida toda eu falei: cara, tem que ter alguma coisa no seu fuzil, e eu comecei a tentar essas coisas e deu no que deu. Só que eu tive que ter muito controle emocional para suportar 40 anos de anonimato para que a coisa de fato deslanchasse a ponto de eu falasse: valeu a pena não ter desistido. Posso estar falando uma besteira, mas eu não acredito que um ser humano nasce pronto. Nós somos um ser humano que necessitamos estar em constante evolução, se lapidando o tempo todo. Eu preciso aprender o tempo todo. Então você aprende a se vitimizar, você aprende a trabalhar, você aprende a perder o controle, você aprende a voltar a buscar o controle, você aprende.
e a galera tem preguiça de aprender. Nós temos, por exemplo, é muito comum o cara fazer lá o segundo grau e falar formei. Só para se livrar da necessidade de ter que estar atrás de uma mesa e ouvindo alguém para ensinar ele alguma coisa. Nós temos o hábito de correr do conhecimento. Nós adoramos o formei. E eu sempre fui um cara apaixonado pelo processo que me levaria ao diploma. Eu, no meu diploma, por exemplo, a faculdade da vida. Como eu trabalhei muito em construção civil e a chance de nós temos, na época, a chance de ter uma casa própria seria até surto pensar em ter uma casa própria, mas nós construímos várias mansões para muita gente. Eu não me apaixonava pela casa pronta, mas eu comecei a me apaixonar pela construção da casa. E a construção da casa é um negócio muito bonito, construir é um negócio muito bonito. Construção você tem que ter paciência, tem que ter controle emocional, você tem que fazer cálculo, você tem que nivelar, você tem que aprumar. Não adianta você correr, não adianta você querer fazer a casa mais rápido. Então, se você for um cara apaixonado pelo percurso, apaixonado pelo caminho, apaixonado pela construção, você consegue desenvolver qualquer coisa, inclusive controle emocional. Porque se tiver uma lista de 5 coisas obrigatórias para se alcançar o extraordinário, certamente o controle emocional está entre essas 5. Se tiver uma lista de 3 coisas para se alcançar o extraordinário, o controle emocional está entre essas 3. Não tem como alcançar sem o controle emocional. Eu posso te dar um exemplo disso quando eu vendi água na praia. Primeiro eu vou lá no futebol. A chance de um Brasil ganhar uma Copa do Mundo sempre foi 1 em 24, se foram 24 seleções. A chance de dar errado é muito maior. Só que a galera para na chance de dar errado. Na primeira vez que deu errado. Então a galera não se prepara pra tomar não. E não é que o cara não é bom pra tocar, não é bom pra jogar, não é bom pra vender, mas ele não é bom pra tomar não, porque não tem controle emocional. Quando eu entrei na areia de Copacabana, eu tive que desenvolver na tora o controle emocional pela necessidade novamente, porque eu tinha que pagar aluguel. Então eu não poderia me dar o luxo de ir embora se eu não vendesse 3, 4 águas só porque tava com 40 graus. Eu falei, cara, não é possível, eu devo estar com... A galera deve estar com preconceito comigo. Como a gente fala na periferia, eu devo estar cagado aqui, só pode, porque ninguém vai comprar água na minha mão, então nós simplesmente não conseguimos avançar pela falta de tato para lidar com a construção do controle emocional. Não tem a menor possibilidade de você conseguir avançar se você não tem controle emocional, porque você não vai estar preparado para ver a porta batendo na sua cara e você vai achar que, pô, eu devo estar cagado aqui, só pode, cara, minha música é ruim. E na verdade não é, tem um sim caminhando em sua direção. De repente, na porta que você desistiu, a próxima seria o seu sim. Tem algumas coisas que são muito óbvias e que, por incrível que pareça, a galera não percebe. A primeira delas é a importância de você entender que 20% está acoplado ao seu talento, à sua habilidade, e 80% está acoplado ao seu nível de relacionamento. Qual é a sua facilidade de se relacionar? Qual é a sua falta de facilidade para fazer isso? Esse é um dos fatores. Outro fator incrível é a questão da educação financeira. Sem educação financeira, sem chance. Não é a questão do, eu quero ser músico porque o músico ganha bem. Não, se você não sabe pegar R$100 e cuidar de R$100, você não vai conseguir cuidar de milhão, não. Historicamente, armaram pra gente no que se refere à educação. E não é justa a educação. E quanto mais rápido essa ficha cair pra você e você começar a buscar complemento, melhor pra você. Eu fui um cara que busquei educação financeira por mim mesmo, que ninguém me ensinou. Só que como eu pagava aluguel, eu sou um cara sempre que gostei de andar com cabeça erguida, não dever pra ninguém, etc. Eu tentava ter um nível mínimo de organização para que eu sofresse menos do que a maioria. Porque os meus recursos eram pouco. Não dá pra eu falar aqui que fazia dinheirão vendendo água, mas dá pra eu falar seguramente que o dinheiro que eu fazia me permitia andar entre as pessoas de cabeça erguida, com meu aluguel em dia, com a minha conta de luz em dia, com minhas coisas em dia, comendo o sol do meu rosto. Dá pra falar isso. Isso porque eu desenvolvi níveis mínimos de educação financeira, níveis básicos de educação financeira. Mas nós temos a parada do quando ter o que queremos. E nós não somos preparados para desenvolver essa habilidade, então nós queremos tudo para ontem. Ora por desejo próprio, ora para não ficar para trás dos demais, e nós vamos metendo os pés pelas mãos. Não é que você não possa morar no Recreio, no Leblon, na Barra, não é que você não possa tomar a bebida mais cara, comprar picanha, mas tem quando ter aquilo. Esse cara não pode, sei lá, o cara ganha aí, vamos colocar bem por baixo aqui, o cara fatura 10 mil num determinado período, mas o cara fatura 10 mil num determinado período. Ele fala, cara, 10 mil, vou comprar um novo smartphone na mão. Ele só tem aqueles 10. Ele não tem a habilidade de falar assim, peraí, cara, quem me garante que eu vou fazer mais essa mesma quantidade de show daqui a X tempo? Peraí, então eu tenho 10 mil, eu até quero comprar o celular, mas deixa eu dividir isso aqui por 3 e começar a desenvolver a seguinte tática. 10 mil dividido por 3 vai dar 3.334, 3.333, 3.333. Então esse 3.334 aqui é meu salário desses 10 mil. O dinheiro é todo meu, mas esse 3.334 é meu salário. Com esse aqui eu faço o que eu quiser. Eu compro picanha, eu tomo bucanas, eu troco de celular, eu compro tênis de 12 molas, o relojão, a correntona, eu viajo pra balada, eu faço o que eu quiser com esses 3.364. Os 3.333 do meio é da minha empresa. Ah, mas eu não tenho empresa, eu sou músico
músico, cara, você é uma empresa. Com esses 3.033 aqui, você vai fazer uma técnica de aperfeiçoamento do seu instrumento, você vai desenvolver um curso de uma técnica vocal, é a empresa. E os outros 3.033 você vai guardar de fundo de reserva. Percebeu que os 10 mil é do músico, mas se o músico pegar os 10 mil e trocar de smartphone, ele fica com zero? Agora, se os 10 mil for do músico e esse músico pegar os 10 mil e dividir uma parte a salário, uma parte a fundo de reserva, uma parte a da empresa, ele consegue não chegar no celular hoje que ele quer, mas ele consegue trocar de celular ou talvez dividir isso parcelado. Ele consegue fazer um curso de técnica vocal, ele consegue ter um fundo de reserva para não ter que ficar pedindo um favor aqui, um favor ali, porque se tem uma coisa que sai cara é favor. Evita pedir. Cara, não adianta questionar algumas coisas que são regra do jogo, não adianta questionar. Você tem que saber seu tamanho, o seu lugar na parada e quanto que você tem para girar a sua engrenagem. Não adianta você falar, pô, o cantor ganha mais, que eu não acho justo. Bom, se é justo ou se não é justo é uma outra discussão. O que é seu é essa fatia do bolo. Então, cuida dessa fatia como se fosse a única fatia que você tivesse na vida. E o cara não faz isso. É quem consegue lidar com os recursos que chega. Porque se o cara tem um nível mínimo de percepção, esse cara consegue pegar dinheiro pequeno e desenvolver habilidades grandes com dinheiro pequeno, comprando um livro. Pô, o cara fez 50 churrascos entre 5 anos e nunca comprou um livro. Nunca foi numa palestra. Se você não pegar um palitinho e começar a estourar suas bolhas, pra você dar uma olhada e falar, que isso, cara, tem essa vida toda aqui fora, você vai morrer sufocado ali dentro, cara. Você não vai conseguir avançar. É porque naturalmente as portas, você vai batendo as portas e a coisa, você vai ficando pelo caminho. E não vem falar comigo, no meio não tem como não, Rick, isso é coisa do meio. Cara, eu fui criado em favela e não fumei, não peguei em arma, não bebi, não tem essa não. O meio influencia, mas se você começar a cortar na pele, você fica entre os bons do meio que você tá. Ou você muda o meio que você tá para um meio melhor. Aquela ideia que eu falei de a partir de mim, da minha pessoa, tem que acontecer alguma coisa melhor aqui. Aí os caras começam a se perder. E o que os caras não perceberam é que não é uma questão de ter paciência ou não ter paciência, é uma questão de ter necessidade de evolução. O Rick não nasceu do jeito que ele tá aqui não, ele foi se lapidando na tora durante o caminho. Eu passei por coisa aí que essa rapaziada toda passou. Só que eu fui me lapidando e eu privei muito pelo conhecimento. O mundo se divide em quem tem conhecimento e os demais. Isso é simples assim. Porque com conhecimento você sabe a importância de se relacionar. Com conhecimento você aprende a importância de cuidar do dinheiro. Com conhecimento você aprende a importância de respeitar para ser respeitado. Com conhecimento você aprende a necessidade de plantar e cultivar. Você aprende a ter controle emocional. Sem conhecimento, sem chance para você. Então, eu até acredito que tem alguns fatores, o talento, etc., que vai sobrepor, o esforço vai sobrepor o cara mais talentoso e tal, mas se você se esforçar da maneira errada, não vai resolver. Você tem que privar por conhecimento, por educação financeira, por ouvir, por se relacionar e por crescer. Eu falo com a galera que eu não sei onde o cara quer chegar na música, mas se ele não tá buscando conhecimento para chegar ali, ele não vai chegar. Com talento só ele não vai chegar. Ele não vai chegar. E se ele chegar, ele vai chegar muito mais esfolado do que quem tem talento e percebeu a importância do conhecimento. Porque o dom precisa ser lapidado. E você vai absorver coisas durante a caminhada. Então tem coisa que é sala, é caneta na mão, é outro cenário. Tem coisa que o nível de percepção de foco você tem que estar muito focado. Não interessa em qual estágio o cara tá, se ele não tá na condição de aprendiz, tá errado o que ele tá fazendo. Cara, é outra coisa que foi enraizada na nossa mente, aquela questão de eu tô procurando alguma coisa na minha área. Nós temos aquela raiz lá de trás, que em alguma época da humanidade serviu, mas que pra hoje, com o mundo globalizado já não serve mais, que é aquela, cara, tô procurando, mas não é minha área, eu vou tentar mais um ano na minha área. E nessa de tentar mais um ano na minha área, você vai ver um monte de diplomado que tá desempregado aí. A primeira coisa que eu falo com as pessoas é, se puder estudar, estude. A primeira coisa que eu falo é isso. A ampla maioria da galera que fala, cara, a faculdade já era, tem seu filho fazendo faculdade lá. Então, se puder estudar, estude. Se você tem as suas necessidades e tiver aqui pra rua trabalhar e tentar de outra maneira, vá. Mas se puder estudar, estude. Só não se apegue ao canudo como única opção. Só não se apegue a eles, não permita que o canudo, o diploma, sirva para você como uma prisão, caia na sua mão como uma prisão, como um cadeado, e você começa a defender aquela teoria diária. O cara é formado em direito e deu um problemão no Brasil que por algum motivo ficou ruim para o cara direito. Aí a avó do cara fala, neto, a avó sabe fazer uns bolos de pote, você não quer vender pra avó não? A avó fala aquilo tentando ajudar o neto, a avó já não precisa mais fazer bolo de pote, ela só quer ajudar o neto. O neto, na petulância da arrogância da juventude, vira, avó, a senhora tá ultrapassada, eu não fiz direito pra hoje ter que vender bolo de pote. Aí eu te pergunto, que mal tem vender bolo de pote um cara que tem direito? Esse cara, se ele consegue uma cartela de cliente pra vender bolo de pote, amanhã ou depois ele com um escritório de advocacia, ele pode ter lá um pequeno freezer e ofertar bolo de pote pros seus
clientes do escritório de advocacia. Ele ampliou a cartela de possibilidades dele. Caso ele seja um cara visionário, caso ele seja um cara preconceituoso, ele não vai começar a vender bolo de pote só por causa da cartela, só por causa do canudo dele. Só que esse mesmo cara, ele tem coragem de atravessar pela fronteira do México, pagar coiote, atravessar pela fronteira do México, entrar nos Estados Unidos ilegal e limpar chão lá. Mas aqui ele não tem coragem de vender bolo de pote. Então nós temos esses problemas. Meio que um orgulho enraizado. Não, nós temos. Ali. Nós, quanto povo, temos que avançar muito. Eu falo nós, eu não me excluo disso. Sim. Não. Nós somos cheios de defeitos, de preconceitos, de orgulho. Nós temos essa falsa impressão de internet, é que foguete não tem ré, na vida real tem sim, colega. Se necessário for, dá uns 3, 4 passos para trás para você pegar impulso, pra você pular lá na frente. Não tem problema nenhum um advogado vender bolo de pote. Ele pode fazer milhão vendendo bolo de pote. Ou ele pode, no mínimo, começar vendendo bolo de pote. Então nós estamos vivendo uma era que você precisa ser um multi-útil. Você tem que ser uma pessoa que tem mais de uma utilidade. Você tem um foco em uma determinada coisa, mas você sabe fazer várias outras coisas. Aí é onde eu falo, se um músico, certamente não existe um topo no nível de sucesso, e é injusto com o cara do Lava Jato ele parar no nível que ele tá e o Rick parar no nível que ele tá. É surto do Rick achar que ele não vai ter que descer degrau, e é surto do Lava Jato do cara do Lava Jato achar que ele não consegue subir. Isso é uma escada rolante, irmão. Tá toda hora isso aqui tá descendo e subindo. Então eu preciso ter essa percepção, independente do meu resultado, se necessário for lavar um carro, mas o cara do Lava Jato ele tem que falar, cara, se esse cara conseguiu fazer melhor, eu vou no mínimo tentar. Quando você identifica a necessidade de seguir, você vai seguir pela necessidade. O aprendizado ele vai vir pelo caminho. Aí cai naquilo que o Zé Roberto falou. Pô, você é até mais talentoso, mas o cara é muito mais esforçado que você. Ele tem a necessidade de evoluir. E o cara que tem a necessidade de evoluir, ele tem mais humildade para se colocar na condição de aprendiz. Você só consegue se doando mais, entendeu? E a galera é muito ruim em se doar mais. E é muito imediatista, né? E é aquilo que eu falei com você. Eu suportei 40 anos de anonimato. Humilhado pra caramba. Tive que engolir muito sapo, que é um termo que a gente fala muito em Minas, né? Eu tive que passar por cima de muito orgulho. Pensa, eu era um cara muito conhecido, sempre fui um cara muito articulado, porque a liderança tá na gente. Então quando você é líder nato e lapida essa liderança, onde você chega, você ou lidera ou tenta liderar. Então você tem um determinado conhecimento dos lugares que você passa. Aí se vê aos 38 anos de idade vendendo água na praia, você tem que calçar a sandália da humildade, dar uns passos para trás. Eu sempre fiz isso. Então a galera hoje tem que aprender a fazer essas coisas, né? Ser menos imediatista, privar pelo conhecimento. Tem que tentar motivar quem vem depois de você. Não dá pro cara ser o cara do pandeiro, o cara do cavaco, e no final de semana ele tá lá na quebrada dele tomando bucanas e Heineken, comendo picanha apenas. Quando você tá disposto a alcançar algo melhor, porque no meu caso não era sonhar e alcançar extraordinário, eu repito, nunca tive sonho, seria uma mentira eu falar que sonhei com estar aqui, mas quando você tá disposto a construir algo a partir da sua pessoa, você paga o preço. E eu paguei o preço. E por incrível que pareça, o cara que mais paga o preço é o cara que mais vira chacota. Porque é o seguinte, a inveja nasce na intimidade, né, Brito? O cara que inveja o cara do pandeiro tá do lado dele. O cara que inveja o cara que tem um podcast tá do lado dele. E quando você resolve pagar o preço, a galera começa a te invejar, começa a te ver com o olho atravessado, começa a falar que você tá metido. E o que a galera não entende, porque a galera tem medo da exposição, que hoje o tal do cancelar tá tão... que dependendo do que você fizer, a galera quer te cancelar. Então você fica se escondendo, cara, não vou pagar o preço não, porque eu fico com medo do que vão falar. Cara, vão falar de você de qualquer jeito. Dorme até 10 horas pra você, vão falar que você é preguiçoso. Fala que você não tá trabalhando por causa da crise, vão falar que você tá se vitimizando. Começa a vender um bolo de pote, uma água, um salgado, vão falar que isso não é empreendedorismo, você tá glamorizando. Começa a ganhar muito dinheiro, vão falar que você é metido. Fica sem dinheiro, vão falar que você é pé rapado. Cara, vão falar de você de qualquer jeito, cara. Então faça assim mesmo, faça por você, estabeleça uma meta, faça por você, porque se você não fizer porque vão falar de você de qualquer jeito. Então, a ampla maioria hoje deixa de pagar o preço pelo que vão falar. Nós erramos, nós pecamos muito no fator pagar o preço. Nós queremos ficar bem com todo mundo. E não tem uma fórmula certinha, 2 mais 2 são 4 pra você alcançar o extraordinário, não. Mas tem uma exata pra você quebrar a cara. Ficar bem com todo mundo. Essa aí é a fórmula mágica pra você quebrar a cara. Essa é fato. Pra alcançar o extraordinário é relação. É matar um leão por dia. Você tem que ser mais rápido que o leão que tá na sua frente, mais rápido que o que tá atrás de você. Se você não for mais rápido que o que você tá perseguindo, você não alcança ele. Se você não for mais rápido que o de trás, esse te alcança. É um leão por dia. Agora, pra quebrar a cara, é só você querer ficar bem com todo mundo. E a galera que não quer pagar o preço, normalmente tá bem com todo mundo. Você não tem que ser carrasco com ninguém, você não tem que ser ignorante com ninguém, você não tem que diminuir ninguém, você só tem que saber qual é o seu momento e qual é o momento da outra pessoa. E trocar uma ideia no sentido de que se cada um aqui entende um momento do outro, nós dois nos respeitamos cada um no seu momento, porque o seu ciclo te corrompe. O que você não te esmaga, o que você não controla, te controla. E o seu maior problema é você mesmo. Então você tem que saber qual é o momento que você está e você tem que saber qual é o momento do seu ciclo.
Se você não sabe essa informação, você aceita qualquer convite e larga qualquer coisa aparentemente importante para você por causa de qualquer convite, só para ficar bem com todo mundo. Normalmente, as pessoas que alcançam o extraordinário são chamadas de tiradas, que afastou de todo mundo quando ganhou dinheiro, isso e aquilo, mas não é. Essa pessoa escolheu dar certo e ela paga o preço para que isso aconteça. Dentro de pagar o preço está romper com algumas pessoas. Precisamos trabalhar no sentido de melhorar caminho e abrir caminho, melhorar caminho e abrir caminho, receber caminho, melhorar caminho e abrir caminho, para que nós sejamos lembrados como pessoas que contribuíram no seu tempo, que foram importante no seu tempo, sem salto alto, com o pé no chão, com muita humildade. Somos só mais um no meio da multidão, e até porque esse mundo não gira, né, Leandro? Ele capota, né? É importante saber disso. A regra 1, nunca pense em desistir. Regra 2, nunca se esqueça da regra 1. Regra 3, não vai ser fácil. Regra 4, não precisa ser fácil, basta não ser impossível. Regra 5, se você começar um negócio hoje, seja fazer uma palestra, escrever um livro, vender água na praia, criar um podcast, produzir ou cantar, pode dar tudo errado. Regra 6, se você não começar esse negócio, já deu tudo errado. Regra 7, caso comece, saiba que o negócio não é seu, e sim do cliente final. Portanto, trate o cliente final da maneira que você gostaria de ser tratado, ou jamais você fará a sua cartela de clientes. Sem uma cartela de clientes, você não tem um negócio, você tem uma operação tapa-buraco. Regra 8. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. As pessoas mais próximas, a princípio, vão se assustar com a sua ideia de querer alcançar o extraordinário. E tá tudo certo, tá? Não se rebele contra essas pessoas. Apenas siga e alcance o extraordinário. Lá na frente elas virão. Mas a princípio, não conte com as pessoas mais próximas. Regra 9. Seja um apaixonado pelo próximo nível. Não interessa qual nível você está. Lute pelo próximo nível. O tempo todo. Lute pelo próximo nível. Lute pelo próximo nível. Lute pelo próximo nível. E regra 10. Só considere que a sua ideia está validada após testá-la por 2 anos, no mínimo. Mas, se necessário for, faça igual o Rick. Espere 40. Suporte 40. Mas não desista antes de alcançar o extraordinário. Se você conseguir levar isso a cabo, pode ser que você seja o próximo Leandro, o próximo Rick, o próximo Prateado, o próximo Tieu, o próximo Tiaguinho. Não desista.